Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, dessa vez nós vamos falar de segmentos proporcionais. Vamos começar aqui com razão. Pessoal, a razão entre dois segmentos é o quociente, ou seja, é a divisão entre as suas medidas tomadas da mesma unidade. Já a proporção, pessoal, é a igualdade entre duas razões. Veja que, por exemplo, eu vou considerar aqui esse segmento AB e vou dividir esse segmento em três partes iguais. Cada parte dessa, pessoal, eu vou chamar de U, de uma unidade U qualquer, tá? Então, esse segmento AB passa a ser 3 vezes essa unidade, tá? 3 unidades. Bom, agora eu vou considerar um outro segmento CD e dessa vez eu vou dividir em 6 partes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Cada parte eu também vou chamar de U. Logo, pessoal, esse nosso segmento CD passa a ser 6U. Gente, se eu dividir esse segmento AB pelo segmento CD, então esse quociente aqui, a divisão AB sobre CD, repare bem, vai ser 3U sobre CD, que é 6U. Simplificando a unidade com a unidade, 3 com 6 aqui, nós vamos ter 1 sobre 2. Então, pessoal, nós vamos falar que a razão do segmento AB para o segmento CD é de 1 para 2. Então, veja que a razão ela é o quociente, tá? Então, razão é uma divisão. Então, AB para CD é de 1 para 2. Veja esse outro exemplo. Eu vou considerar agora um segmento EF que mede o quê? 2 unidades. E vou considerar um outro segmento GH que mede agora 4 unidades, certo? Então, se eu fizer a divisão aqui, ó, EF para GH, isso aqui vai ser 2U sobre 4U. Simplificando U com U e 2 com 4, isso aqui vai dar meio. Pessoal, a razão do segmento EF para o segmento GH também foi de 1 para 2. Portanto, gente, nós vamos falar que o segmento AB para o segmento CD, a razão aqui é a mesma razão do segmento EF para o segmento GH. Ou seja, essas duas razões, pessoal, ela é igual, não é? A razão do segmento AB para o segmento CD é meio, do segmento EF para o GH também é meio. Então aqui, gente, nós temos uma proporção. Proporção é a igualdade entre duas razões. E aí a gente vai ler da seguinte forma: AB está para CD, assim como EF está para GH. Beleza? Tranquilo? Pessoal, agora nós vamos falar do teorema de Tales. Nós vamos considerar aqui, ó, essa quantidade de retas aqui, ó, paralelas, tá? Quando você tiver um monte de retas paralelas, vamos falar que nós temos aqui um feixe de retas paralelas. Agora, pessoal, eu vou traçar uma reta U que vai cortar essas paralelas aqui, esse feixe de paralelas. Então, a reta U interceptou esse feixe de paralelas dos pontos A, B e C. E vou colocar agora uma outra reta transversal que também vai cortar o feixe aqui nos pontos A', B', C'. O teorema de Tales, pessoal, diz assim, ó: um feixe de retas paralelas determina sobre duas transversais segmentos correspondentes proporcionais, ou seja, eu vou dizer que o segmento AB, esse pedaço aqui, está para o segmento A', B', da mesma forma que o segmento AC está para o A', C', ou ainda que o segmento BC está para B', C'. Então, quantos mais você tomar sobre retas paralelas, tranquilo? Bom, moçada, de posse do teorema de Tales, nós podemos enunciar ainda mais o teorema da bissetriz interna e também o teorema da bissetriz externa. Vamos começar com o teorema da bissetriz interna aqui, ó. Eu vou considerar esse triângulo ABC e vou tomar aqui esse ângulo A. Vou traçar aqui desse ângulo a bissetriz. Gente, o teorema da bissetriz interna diz assim, ó: esse lado está para esse pedaço, assim como o outro lado está para o outro pedaço. E aí nós vamos escrever que o AB está para BD, assim como o AC está para CD. Tranquilo, pessoal? Então, o teorema da bissetriz interna, você vai tomar um lado para um pedaço, assim como o outro lado para o outro pedaço. Já o teorema da bissetriz externa, pessoal, nós vamos tomar aqui esse triângulo aqui que fica mais fácil para a gente. Veja bem, eu vou colocar aqui o prolongamento desse lado AB. Nesse prolongamento, nós temos aqui esse ângulo que é um ângulo externo. Agora eu vou prolongar também esse lado, o lado BC. Repare bem, aqui nós temos a bissetriz externa, que ela vai determinar esse ponto D sobre este prolongamento. Então nós temos aqui que esse lado está para o lado BC com o seu prolongamento, ou seja, isso aqui tudo, assim como o outro lado está somente para o prolongamento. E aí nós vamos escrever que o lado AB está para isso tudo aqui, ó, que é BD, assim como o lado AC está para o prolongamento. Tranquilo, gente? Então nós vimos aí também o teorema de Tales, o teorema da bissetriz interna e o teorema da bissetriz externa. Show? Tranquilo?
Então é isso aí, pessoal. Fiquem ligados aí no canal de matemática do professor Joaquim. Se você gostou, deixe um like aí, compartilhe com seus amigos. E se você for novo por aqui, olha, gente, não deixe de se inscrever porque tem muita questão resolvida aqui para te ajudar, beleza? Então valeu, gente, um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!